bom. Vocês estão me ouvindo? Oi, muito bem. Ah, que bom, então. Oi, Tudo bem? Acho que está oi. dando certo. Eu estou tentando aqui. Ó, falta alguém para entrar. Peraí. Quem que falta para entrar? Eu estou aparecendo aí? A Meive Arro. Não, falta o Rogério, só que ainda não chegou. Mas ele não Tudo está bem, aqui. gente? Hã? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Estão baixinho demais para mim. Por que será? Eu não sei. Eu tô meio alta para vocês? Como é que tá? Tá bom. Não, tá bom. Tá Para mim tá ótimo. bom. É. Mas vocês estão baixinho para mim. Fala agora. Oiê. Oi, Ó, o Rô, você tá Sandra? sumida? Sandra? Ah, tá meio baixinho ainda. Vai ver que eu tô meio surda mesmo, vocês não ligam, não. Ô, Rô, você tá sumida. O que eu faço para aparecer que eu não estou sabendo É aqui? teu lugar aí do vídeo embaixo. É, então, tô procurando. É. Agora você ficou muda também. Mas apareceu o vídeo. Clica no mudo lá. Isso, muito E bem. aí? Agora Agora tá tudo nos conformes. Isso. tá. Só Ó, que eu não quem estou quer vendo fazer o quê? ninguém. Hã? Quer fazer o quê? Eu? Eu Quem quero quer fazer primeiro o ver quê? vocês. Hã? Tô Eu não escutando estou nada, vendo gente. ninguém. Ninguém quer fazer Não, nada? eu posso Não, fazer a não, introdução. Você lê a introdução? achei. Eu faço a introdução. Tá. Quem faz oração, a Quer que eu introdução faça a o quê da oração lei? inicial? Você faz a oração inicial? Faço. Então, é a oração inicial que eu falei. Ah, eu achei que era Introdução. leitura, desculpa. Eu pensei que era leitura, desculpa. Então, ô, Rô, você faz a leitura do Livro dos Espíritos ou do... Quem consegue ler o Miramês? Eu consigo. Você tem? Então tá, então faz a leitura. Ah, não, eu não tenho, você não vai conseguir pôr, né? Então eu não Eu sei. tenho, do Miramês eu tenho, Sandra. Hã? Você Eu tem? tenho do Miramês. Então você lê Tenho. o Miramês? Leio. Uhum. A Rô lê o Livro dos Espíritos. Depois você me fala onde Miramês, você Dona Carmen comprou. faz as vibrações. Ó, eu também só tenho o livro dos espíritos na internet. Como que eu vou fazer? Você está no celular ou você está no Eu tô computador? no celular, eu tô no celular. Então eu leio o Livro dos Espíritos, a questão, e a Cris lê a questão do Miramês, tá bom? O Tá. Rogério chegou. Eu não faço nada, então. Você Só vai escuto. explicar, porque a Cris eu tenho É, certeza que vai ler e a vai Cris pular não fora fez das isso. Pelo amor explicações. de Deus. Você presta atenção que eu leio. Ô, Cris, Eu mas acho tão não pode ficar difícil sem explicar explicar, sem não. estar com o texto, Um mas tudo pouco bem. tem que Boa explicar. noite, Oi, Boa Boa noite. noite, Oi, Rogério. Rogério. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? bem, Rogério? bom. Tudo jóia. Vamos começar? Vamos lá, Sandra. Eu não Vamos estava lá. conseguindo entrar, Sandra. Eu vi que você demorou um pouco, mas tá perdoado porque hoje está tudo mais ou menos. Tem o Jorge, a gente faz, mas faz mais ou menos, né? Ah, não. Faz muito bem. Fica certo no final. Tá tudo certo. Vamos lá. Oração, acho que é Vamos minha, lá. né? Vamos levando o nosso pensamento até Jesus, para que através dele possamos chegar até o Pai para agradecermos por todas as bênçãos que recebemos e pedindo aos bons espíritos que estão conosco
aos nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, agradecendo a presença de todos entre nós, vamos pedindo a eles que nos deem a intuição necessária para fazermos o estudo da matéria de hoje, do tema de hoje, do Livro dos Espíritos. Que nós possamos apreender com bastante clareza a mensagem que nos traz o Allan Kardec. E assim, fazemos uma oração ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos para o Livro dos Espíritos, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Nós estamos nos caracteres da lei natural, questão 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concernem a outra coisa que não apenas a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Vocês sumiram. Espera aí, gente. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Sim, mas uma única existência não é suficiente para isso. Efetivamente, o que são alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se apenas se considerar a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A existência mais longa possível seria insuficiente, e com mais forte razão o será quando for abreviada, como acontece a um grande número de homens. Dentre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. O estudo delas pertence ao domínio da ciência. As outras se referem especialmente ao homem em si mesmo, suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Cris. Capítulo é o capítulo 5, Diversidade de Leis. As leis, pelo que podemos entender, se dividem em dois aspectos: leis físicas e morais. No entanto, elas podem buscar outras áreas, de modo que ainda não entendemos, pois nos falta sentido para compreendermos tudo. Estamos vivendo e sentindo as filosofias de vida terrena e espiritual. Entretanto, a reencarnação entre uma e outra, e as tendo bem entendidas, o campo de iluminação vai se estendendo, a nos mostrar os princípios de libertação espiritual. Para alcançarmos as leis da matéria e as leis da alma, necessário se faz que sintamos o conjunto de muitas vidas sucessivas. O celeiro de experiências deve estar cheio de aprendizado cada vez maior. O cumprimento das leis mostra a maturidade do espírito. Se ainda não tem condições de viver Jesus, é por falta de tempo no serviço da caridade que salva. Convém meditar em todos os assuntos ventilados por Cristo e deixar que Ele viva em nós, para nos ser motivo de glória e de luz. A diversidade de leis.
No entanto, importa que vivamos as duas, na sua sintetização divina, física e moral. Certamente que temos apenas alguns anos para a fixação de todo o celeiro de vida. Porém, o tempo passa e, bem vivido, deixa em nós um saldo de luzes que nos assegura a própria vida. Não há no mundo nenhuma coisa desligada da outra. A lei de unidade nos faz unos. Os espíritos obedecem igualmente a essa lei. Os que vivem na terra estão jungidos uns aos outros pelo amor e pelas necessidades, porque não fazemos nada sozinhos. Dependemos uns dos outros em tudo, até para falar, precisamos de quem ouça a nossa voz. Para escrever e mesmo pensar, mentes invisíveis nos ajudam em tudo o que ideamos e fazemos. É do conjunto que nasce a perfeição. Se o sábio estuda as leis da natureza, o santo estuda e pratica as leis da alma, de maneira que, com o passar dos tempos, o acervo de experiência vai chegando às novas gerações, doando-lhes, por misericórdia, o descobrimento dos caminhos mais fáceis para serem trilhados. Mas, como existe a reencarnação em todos os mundos habitados, aquele que planta volta depois com novas vestes para colher o que semeou. Eis a justiça divina em se tornando amor, verdade e vida. Podemos buscar no Evangelho de Jesus riquezas espirituais sublimadas, como essa anotada por Mateus. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora à tua esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Para que anunciar o que fazes de bom, se tu mesmo é quem vai receber o que está dando? A vida é uma eterna lavoura de Deus, que nos instruiu na sequência de plantios, para que possamos ter o que damos e colher o que semeamos. Isto está na lei do amor e de justiça que circula na criação, dando realmente a quem merece ser dado. Por isso é que não devamos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele nos entregará o que damos hoje, trazendo e mostrando a segurança para o bom trabalhador. Que Deus se encontra presente em toda parte, por intermédio das suas leis infalíveis e eternas. Que Jesus nos abençoe para compreendermos a lei da vida com mais profundidade. Tem mais? Meu Deus. Sou eu mesmo que vou começar a comentar tudo isso? Eu li bem devagarzinho para você entender. Estou perdidinha. Bom, o que eu entendi, assim, muito pouca coisa de tudo isso. Que as leis divinas... Vamos tentar ver se a gente consegue gravar? O Jorge falou que era Ctrl R, né? Sei não. Deu certo. Questão Deu? 617 do Livro dos Espíritos. Rô, pode começar. Então, eu entendi, eu fixei muito pouco dessa lição. Quando o texto está no coisa, eu fico lendo, relendo, aí eu vou tirando as ideias, mas sem texto eu me perco. Eu entendi que as leis divinas têm a parte moral, né? E a parte da matéria. Então, que os sábios se atêm à parte da matéria, eles estudam, os cientistas estudam a parte da matéria, e nós mais espiritualizados aplicamos a lei divina da alma, né? Aplicamos o que as leis divinas estabelecem. Que mais? Nossa, gente, estou perdida mesmo. Me ajuda aí. Sandra, me ajuda, que eu estou perdida.
Não, passa para outra pessoa. Meio, Dona Carmen, então, por Dona favor. Carmen. Não estou ouvindo, Dona Carmen. Abre seu microfone. Aí, agora sim. Eu não consegui ler, minhas queridas. Não apareceu para mim. Apareceu para vocês o que você leu? Não, hoje não apareceu o texto. Por Eu não isso que eu sei estou compartilhar, perdida. Dona Carmen, desculpe. É? Eu não sei compartilhar na tela, me desculpe. Não tem importância, querida. Eu achei muito linda a lição. O que eu entendi quais são os objetivos que abrangem a lei divina, que concernem a conduta moral. Eu estou aqui lendo pelo livro dos Espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas, né? Nós sabemos disso, porque Deus é o autor de todas elas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem estuda as leis de Deus. É, e, e, e o homem, se ele quer aprender mais, ele precisa aprender a estudar as duas leis, não é verdade? Foi isso que eu entendi. É, é, Faz que são com efeito alguns anos para adquirir tudo que constitui o ser perfeito. Muito difícil. Nós temos que estudar muito, que ler muito, temos que viver muito e viver em harmonia com todos os nossos irmãos. Foi isso que eu consegui entender. Eu não peguei muito hoje. Se o Rogério quiser falar, eu vou agradecer, viu, Rogério? O Rogério saiu e entrou de novo, e aí eu não vi. Então, agora eu admiti ele, mas ele não está na sala. Acho melhor passar para alguma outra pessoa primeiro. Então, para Rô, né, Rô? Eu já estou perdida igualzinha a senhora. Passa para mim. A Maeve prestou bem atenção, estudou antes. A Meire, então é para você, querida Meire. Não, Vamos. eu li o que a Sandra me mandou. Eu perguntei e ela, gentilmente, ela me enviou o link da Eu li lição, também né? do grupo, Mas mas eu tive a oportunidade de ler, sim. É maravilhosa a lição. E o que ela nos explica é que existem leis, dois tipos de leis, para nós, por enquanto: as leis físicas e as leis morais. Né? Como disse a Rosângela, as leis físicas elas são estudadas pela ciência, e as leis morais elas são as leis divinas, né? E nós não conseguimos, em apenas uma encarnação, aprender todas essas leis. E, na verdade, elas podem até se expandirem, ter mais outros tipos de leis, mas ainda nós não estamos no estágio evolutivo para tanto. Se nós conseguirmos entender, ao menos, as leis morais e um pouco das leis físicas também, porque não somos cientistas, né? E, e, e as leis morais são as leis que Jesus nos deixou. E que Deus passou para Moisés. E de Moisés para Jesus, que veio nos explicar, veio nos esclarecer. Esclarecendo o seguinte,
que nós conseguimos evoluir, conseguimos entender mais as leis morais quando nós praticamos a caridade, que nós temos nós temos que viver algumas encarnações para que entre uma e outra a gente consiga entender o todo, o conjunto. Aquilo para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Porque se nós vamos colher no dia de amanhã aquilo que nós plantamos hoje. É aquilo. Planta e semeia. Né? Então, de acordo com as nossas atitudes no dia de hoje, amanhã, nós vamos ter o reflexo disso. Praticando a caridade, nós estamos fazendo o bem a nós mesmos, né? E é uma forma de nós evoluirmos. Bom, enquanto isso, né, entre uma encarnação e outra, nós vamos tentando apreender e nos unirmos através da harmonia, através dos estudos, né? E pedimos a Deus que Ele nos ajude. Pedimos a Jesus e aos bons espíritos que nos deem a intuição necessária para que e o entendimento necessário para que nós possamos seguir as leis divinas. Bom, agora eu passo para o Rogério. Ele chegou? Chegou. Oi, Meive. Ô, Meive, eu não acompanhei, eu não consegui entrar. Eu entrei, caí, mas também não tenho livro, eu não acompanhei a leitura. Quem tem mais para falar? Aí, se Eu vocês acho puderem a continuar. Cris. Porque A ela Cris? leu. A A Cris Cris só leu. leu. Ela tem que saber falar. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que ele fala nessa, eu queria que você explicasse, que existe as duas, tanto as físicas quanto as morais, mas que vai chegar um momento que isso vai se tornar um só, é isso que eles estão dizendo, mais ou menos, aqui a hora que ele fala do Uno, a lei que eles se encontram interligados, né? Não há no mundo nenhuma coisa desligada da outra. A lei de unidade nos faz unos, os espíritos obedecem igualmente a essa lei. O que é esse trecho que vocês entendem? Que vai chegar um tempo que quando uma evolução, nós vamos compreender e vai ser uma coisa só? Ou não? Não, eu não entendi que vai ser uma lei só. Não nesse sentido. Existem as leis físicas, as leis morais. As leis Certo. físicas regem todo o funcionamento dos mundos. As leis morais regem os relacionamentos, né? E o que ele diz aqui é que não existe nada desligado uma coisa da outra. Então, os seres são uma coisa só. Não é a lei que é uma coisa só. Os seres são uma coisa só. Querendo dizer que nós dependemos uns dos outros e tudo que acontece com um reflete no outro, de forma que nós somos um todo interdependente em que tudo que acontece vai causando consequências para todos. Foi assim que eu entendi. Não existe nenhuma coisa desligada da outra, porque é uma lei de unidade. E nessa lei de unidade, que faz todos os seres unos, a gente tem que lembrar que Deus também está na mesma lei. Deus também é um com a gente. A gente, no estágio que nós estamos, evolutivos, a gente ainda não percebe que Deus é um com a gente. Mas Ele é um com a gente. E aos poucos, com a nossa evolução e a nossa percepção mais apurada, e eu penso a nossa compreensão dessas leis de Deus, a gente começa a perceber que nós somos um com Deus. Como Jesus disse, eu sou um com o Pai. Porque ele já estava num estágio evolutivo que ele compreendia o Pai dentro dele. Nós temos o mesmo Pai dentro de nós, mas a gente ainda não compreende.
E às vezes nem acredita nisso, a gente acha que ele está longe. Ah, mas Deus vai me escutar? Se eu pedir alguma coisa, Deus, eu vou alcançar Deus? Como que ele vai escutar se ele está aqui? Obviamente que ele não só escuta, ele sente. E ele percebe o que está dentro da gente, às vezes muito antes da gente mesmo. A gente ainda está elaborando, tentando entender o que acontece aqui dentro, Deus já sabe. Porque ele capta os nossos sentimentos, as nossas intenções. Ele vive dentro de nós. Então, ser um, essa lei de unidade está dizendo que nós somos um. Toda a criação é uma coisa só. Então, são vasos comunicantes. Então, acontece com um aqui, o outro ali reflete. E o outro também. E vai, não tem o dominó? Você põe um monte de dominózinho, você empurra um, vai derrubando todos. É a mesma situação, é a mesma coisa. É uma ligação que a gente não acha que existe. Mas a queda de um derruba o próximo, que derruba o próximo, que derruba o próximo. E a gente vai influindo uns sobre os outros. Mas pode continuar, Cris. Essa parte Não, esclarecida, não, é muito difícil isso. essa parte esclarecida, você pode continuar trazendo Não, para. eu só queria saber, questionar mesmo. Não quer falar mais nada? Não, não, não. Pode falar, sim. Ninguém quer falar mais nada? Vou tentar falar, né? Achei, assim, muito legal a parte da Maeve que ela lembrou. O cumprimento das leis mostra a maturidade espiritual de cada um, né? Mas essa maturidade que a gente vai adquirindo é através do serviço da caridade. É tão bonito isso, né? O serviço ao próximo, e isso tem a ver com o que a gente estudou ontem, quando a gente estava, ao final, a gente lembrou daquele videozinho do grupo da Anete Guimarães, falando da pesquisa científica que foi feita, as pessoas pesquisadas, qual foi a única coisa que foi um fator determinante para aquela pessoa ser mais feliz ou menos. Não era dinheiro, não era posição social, não era ter família, não era ser sozinho, nada. A única coisa entre todos os pesquisados na pesquisa científica era o quanto aquela pessoa se importa com o próximo. Isso fazia a condição dela ser feliz ou não ser feliz. E aí Miramês vem explicar para a gente que a nossa maturidade no cumprimento das leis a gente adquire através do serviço da caridade. A caridade que salva, veja só, salva. E foi o que Kardec falou mesmo, né? Fora da caridade não há salvação. Dentro dessas leis todas que vem falando, fica uma coisa muito clara aqui ao final, Deus se encontra presente em toda parte, por intermédio das suas leis infalíveis e eternas. Isso a gente já em estudos anteriores, a gente chegou a essa conclusão, que Deus é a lei, né? Ele é a lei. Então é uma coisa muito, muito bacana isso, a gente compreender que Deus é o que rege tudo. Ele é a lei que rege tudo. Todos os relacionamentos e tudo que existe em termos de matéria ou mesmo de criaturas, vamos dizer, que não só matéria, todas as criaturas. Então é uma coisa muito, muito bacana. Está na lei do amor e da justiça que circula em toda a criação. E isso, quando a gente começa a compreender e a sentir isso, a gente abandona a preocupação com o dia de amanhã. Porque a gente tem, às vezes, uma preocupação com o dia de amanhã, tanto nas questões materiais, quanto até nas questões emocionais. Ficar sozinho, será que eu vou perder as pessoas que eu amo e vou sobrar só eu? Existem várias preocupações que nos acompanham. Mas a lição vem falar dessa parte, da gente parar de se preocupar. A gente perde essa preocupação, essa necessidade de controlar o amanhã, quando a gente compreende que o amanhã já está sob controle. Já está na mão de Deus. Deus está controlando tudo. E tudo ele encaminha para o nosso próprio bem. De forma que não há por que a gente ficar se martirizando por aquilo
que ainda não aconteceu. A gente pode viver o hoje tranquilamente. Está tudo bem como Deus programou para ser. Que mais? Com relação a essas leis. Ele fala uma outra questão, ainda tocando nessa questão da caridade. Ele fala a respeito da justiça divina, que se expressa através do amor, da verdade e da própria vida, né? Mas ele fala, citando uma passagem do Evangelho que está em Mateus, tu, porém, ao dares a esmola, ignore à tua esquerda o que faz à tua direita. Pergunta depois para a gente, para que anunciar aquilo que você faz de bom? Se você mesmo é quem vai receber aquilo que você está dando. Que coisa interessante e muito verdadeira. Por quê? Porque ele joga a gente na realidade de que a gente colhe tudo o que a gente faz, né? E colhe de diversas formas, tanto na questão da reencarnação, que ele vincula todas essas leis com a reencarnação. Não existiria justiça divina se não tivesse a reencarnação para nos explicar. Então, sim, o vínculo é claro, direto. Quem vai colher? Aquilo que eu estou fazendo, eu mesmo volto para colher. Mas, às vezes, a gente não precisa nem voltar depois, a gente colhe já mesmo. Porque tudo aquilo que a gente vai fazendo é um plantio que vai florescendo no nosso próprio caminho. Isso é da lei de Deus, né? A lei de Deus é perfeita, perfeita e sábia. Porque tudo ela faz não é para nos punir, mas é para nos amadurecer. A partir do momento que a gente consegue enxergar a verdade com mais maturidade, quem colhe o benefício disso somos nós mesmos. Nós é que colhemos a alegria de poder estar em harmonia com a lei do Criador. O que mais? Convém meditar. Nós precisamos meditar nos assuntos que o Cristo trouxe para a gente. Porque é a partir da meditação é que a gente vai compreendendo, amadurecendo e permitindo que o Cristo viva em nós. O Cristo como modelo. Todos nós, no nosso caminho evolutivo, a gente vai despertar o Cristo em nós. O Cristo seria um estágio de evolução. Jesus era uma pessoa, uma criatura, né? Que veio até nós trazendo um estágio evolutivo dos Cristos. Então, quando Cristo vive em nós, é o estágio evolutivo que nós vamos alcançar, que Jesus nos ensinou. Não é Jesus que vai estar dentro de nós, mas é o Cristo. É o Cristo que desperta em nós, como desperta em todas as criaturas, a partir do momento em que elas atingem o estágio evolutivo de compreensão e de unidade com Deus. Unidade consciente de entrega verdadeira para estar um com o Criador. O que mais que é importante? Ele fala do celeiro da vida, que com o próprio tempo e as experiências que nós vamos tendo, nós vamos enchendo esse celeiro da vida de riquezas. Riquezas que nos asseguram a nossa própria vida e a nossa própria felicidade. É interessante a gente pensar num celeiro, né? Dentro do caminho evolutivo, a gente pensa no amanhã, a gente pensa na vida espiritual. Então, a gente pensa como será, pensa num plantio. E existe pessoas até que, ao fazer o bem, isso é comum, as pessoas falam, eu estou jogando tijolinho, né, para outra vida, para construir algo na outra vida. Maneira de falar, né? Maneira de falar de quem está querendo fazer um plantio
e certamente pensando em colher esse plantio. Mas ele coloca com outros termos, ele fala de um celeiro que nós mesmos vamos preenchendo ele. E aí nos faz lembrar de uma coisa muito mais importante. Quando a gente fala de tijolinho, brincando, mas falando de tijolinho, a gente está pensando em segurança, está pensando no abrigo, que nós precisamos ter onde morar, que olha o perigo que é a gente não ter um abrigo para a gente viver. Mas, na verdade, Deus e a evolução é muito mais do que isso. Muito mais do que um abrigo, é o nosso alimento. E Miramês nos traz isso, lembrando que, olha, é um celeiro. Aquilo que a gente está entesourando, nós estamos enchendo o nosso celeiro. O celeiro que nos alimenta. E vai continuar nos alimentando. Quanto mais cheio o celeiro, mais a gente se alimenta e mais a gente pode distribuir. Então, a coisa é muito maior e muito mais profunda, né? Uma casa não abriga todos, um celeiro pode alimentar a todos. Ele pode frutificar ao ponto de alimentar todos os que estiverem ao alcance daquele celeiro. Eu acho que é interessante o estudo de Miramês. Ele traz, como que eu vou dizer, contextos diferentes para a gente conseguir compreender a grandeza do que Jesus ensinou. Um jeito diferente de olhar, porque o nosso olhar, às vezes, é sempre pequenininho, é um olhar sabe, de coisas miúdas para a gente se sentir seguro, para a gente sentir que a gente está no controle. E Miramês vem e mostra de outro jeito. Nós não precisamos ter o controle, isso tudo é grande, muito maior, e é para todos. Somos todos um. Então, é um jeito que eu achei muito bonito. Lembrando que a questão fala de diversidade das leis, e nessa diversidade que existe, que é Deus, se nós somos todos um, nós também estamos preenchidos dessas leis, porque são as mesmas leis que se aplicam na nossa própria vida, no nosso próprio ser. É bonito isso, né? E a outra coisa aqui, última que eu vou citar, quando ele fala das leis da natureza, é um conjunto perfeito, onde tem todas as leis físicas, as leis morais, ele fala, o sábio estuda as leis da natureza, né? Então, tem aqueles que ainda nem estudam as leis da natureza. Então, é uma sabedoria buscar compreender as leis da natureza, que a gente tenta aprender elas. Mas o santo estuda e pratica as leis da alma. Olha que coisa interessante. Então, além do sábio, nós temos o santo. É um outro estágio, é o estágio dos Cristos. É aquele estágio que a gente vai poder atingir o dia que a gente abrir. Eu sinto assim, abrir o nosso sentimento para algo que é maior. As leis da alma. O sábio já passou, o santo já passou o estágio do sábio. É um pouco mais. Mas calma, gente, porque a escada é longa e nós não estamos com pressa. Nós vamos chegar lá todo mundo de mão dada, tá? A gente não precisa se perder. Nós podemos nos ajudar e chegar todo mundo no mesmo ponto. Eu acho que vai cair. Vamos sair e voltar, porque daí vocês, quem puder, ajuda a preencher um pouco mais, explicar um pouco mais, porque faltou um monte de coisa. E a gente precisa... Acho que vai dar o mesmo link, tá?